Se você acha que a Marvel não tem clássico, você tá errado. Tá errado, porque hoje eu vou mostrar um clássico da Marvel. Vamos falar justamente da minissérie Marvels. A primeira parte você vai conferir comigo depois desse anúncio aí do curso de desenho. Acompanha aí, meu camarada. Então para tudo que você está fazendo, para mesmo isso, vai clicar aqui no link, vai fazer o curso, vai fazer o módulo gratuito que eu estou te dando de presente. De presente! Você vai fazer um módulo gratuito, vão ser 5 aulas, tem uma apostila em PDF e você vai aprender a desenhar comigo, beleza? Estou te esperando lá, corre lá e faz a sua inscrição. Não precisa de nada, esse módulo é gratuito. Agora, se você faz o módulo gratuito e gostou, quer dar prosseguimento? Aí, meu camarada, você vai ter que fazer a sua inscrição no curso Desenho de Super-Heróis. Fazendo a sua inscrição aí no curso, tá? O link tá aqui também na descrição do vídeo. O curso é seu para sempre. O acesso é vitalício, você pode ver e rever as aulas quantas vezes quiser. Lembrando que é lá do básico até o avançado, até você chegar na criação dos seus próprios personagens e leva de brinde ainda um modo gratuito, onde eu mostro como eu faço os meus quadrinhos. Passo a passo de roteiro, desenho de página, arte final, tudo lá, tá tudo nesse pacotão aí, já são mais de 145 aulas gravadas. E continua crescendo, porque eu continuo acrescentando material toda semana lá nesse curso maneiríssimo da Hotmart. Então, para tudo e vai lá fazer desenho comigo, beleza? Agora vamos falar aqui da minissérie Marvels. Muita gente pediu, eu atendi, peguei para reler e foi muito boa experiência, adorei reler isso aqui. Hoje a gente vai fazer a primeira parte, são dois fascículos, vamos chamar assim. Hoje isso aqui não é vendido mais assim em forma de fascículo, é vendido como uma graphic novel e funciona muito bem nessa forma. Inclusive estou deixando aqui no link na descrição desse vídeo para você comprar. Se você não comprou isso aqui, eu acho assim, é feio falar isso, você tem que ter, mas eu não digo que você tem que ter, ninguém tem que ter nada, mas é uma leitura muito prazerosa. Então se você quiser ter, tá aqui o link, a minha indicação, é uma leitura muito legal. O que se trata Marvels? Marvels é um clássico, é um clássico da Marvel, onde a gente vai ver a visão do homem comum no mundo onde existem super-heróis. Então eles escolheram muito bem o Kurt Busiek e o Alex Ross aqui na sua estreia numa grande editora. Ele já tinha feito trabalhos para editoras menores, aqui ele estreia na Marvel com essa arte muito maneira, maravilhosa, e eles escolhem o Kurt Busiek, que é um autor, eu acho, muito bom de quadrinhos. O cara tem um conhecimento excelente, é um roteirista de mão cheia, o roteiro dele é enxutinho, é gostoso de ler, e eles escolhem justamente um fotógrafo, olha que sacada boa, para ver as tomadas de que um homem comum teria de coisas maravilhosas, como homens voando, homens pegando fogo, entendeu? Criaturas gigantescas passando sobre. Então as tomadas aqui em Marvel são sempre assim, a tomada vista do homem comum, a visão do cara que está na rua e aquelas coisas maravilhosas acontecendo no céu. Claro que uma hora ou outra tem uma liberdade poética, que a gente vai ver um combate mais de perto, uma coisa mais focada, mas via de regra o que a gente vai ver aqui é isso, o olhar do homem comum. Os personagens principais não são os heróis são o motivo da história, o MacGuffin. Os personagens principais são as pessoas comuns, né? E principalmente o fotógrafo Sheldon, que é o cara que nos leva para esse passeio nesse mundo de maravilhas. Então vamos deixar de papo agora e vamos acompanhar os dois primeiros fascículos dessa edição lançada em 95 pela Editora Abril, com essa capa de acetato que eu não troco por nada, olha que coisa bonita. Aí você tem essa cobertura aqui em acetato e depois praticamente uma pintura livre aqui do Alex Ross, um papel de excelente qualidade que resistiu muito bem ao tempo, e um plus, as letrinhas feitas à mão pela Lilian Mitsunaga, né? Isso é muito charmoso. Acompanhe as duas primeiras histórias, no finalzinho eu tô de volta pra gente bater um papo, o que vem por aí. Vai lá! Vamos então folhear a primeira parte de Marvels, essa graphic novel que foi lançada em partes, em fascículos, né, como uma minissérie primeiro, agora ela é vendida como uma graphic novel, um livro de capa dura, mas originalmente ela vinha com essa capa de acetato, ó, onde o logotipo era sobreposto à imagem pintada do Alex Ross. Então, os autores aqui, Kurt Busiek e Alex Ross, dividiram a história por quase décadas, né, da Marvel, e a gente começa bem lá no iniciozinho ainda, digamos, na fase da Timely, na primeira revista Marvel Comics, e a gente vai ver como que é a história desses personagens fantásticos sob o olhar do homem comum, né? E no caso aqui, o Phil Sheldon, que é o fotógrafo, né? Que vai levando
é o fio narrativo da história. E não acredito que não por acaso os autores escolheram um fotógrafo, porque a gente vai ter esse olhar mesmo fotográfico. O visual dos personagens é muito fotográfico. Foi a primeira vez que alguém lançou um quadrinho que tinha realmente esse visual de foto, né? Os desenhos, as pinturas do Alex Ross são fotos mesmo. E a gente vai ter esse olhar como se a gente estivesse vendo fotos de coisas fantásticas, maravilhosas, como eles chamam aqui na minissérie As Maravilhas. Bom, aqui a gente tem o jovem Jonah Jameson, que ainda era um foca na época, né? E eles estão indo cobrir, ele, o Phil e outros repórteres novatos, a apresentação do Tocha Humana numa feira daquelas feiras futuristas de ciência, né? Aí o Tocha Humana, como a gente sabe pelos quadrinhos, ele pega fogo quando o ar toca nele, e aquilo causa um espantamento, as pessoas ficam assustadas com aquele... Até o Tocha também fica, né, com aquela reação, né? É a primeira que ele chama a primeira das maravilhas. Aqui a gente tem algumas participações especiais. Clark Kent e Lois Lane estão aqui, ó, fazendo a cobertura também. Muito legal, né? Aqui parece ser também o jovem Billy Batson, não sei se a gente pode considerar. Mas tem algumas participações especiais. A arte do Alex Ross realmente é impressionante. E aqui a primeira é a estreia dele na Marvel, né? Ele já tinha feito alguns trabalhos para outras editoras menores, mas aqui ele estreia na Marvel com essa minissérie. Bom, aqui então a gente vai ver o Phil maravilhado, ao mesmo tempo preocupado com essa aparição dessas criaturas fantásticas, sendo o Tocha Humana a primeira deles, e aí começam a aparecer as demais, né? Então aqui o Tocha Humana, quando consegue se livrar da sua prisão subterrânea, onde ele não tinha oxigênio, e aí a gente vai ter relatos pela cidade do Tocha impedindo assaltos, criminosos, até o aparecimento de Namor. Namor aparece, que seria o segundo personagem. Ambos estrearam na revista Marvel Comics número 1, né? Ambos têm essa... Então aqui eles são contemporâneos, os primeiros personagens da Marvel, o Tocha Humana e o Namor. E aí vai ter aquela história do Namor ser um vilão, mas também atuar como herói e voltar ao papel de vilão. E a gente vai ver aqui esse combate duas criaturas super poderosas. E é interessante o jeito que os autores vão nos mostrar essas lutas, essas criaturas, sempre muito distante, né? Um ponto de vista de baixo para cima. E aqui o combate de Namor contra o Tocha Humana é visto sobre esse ponto de vista de baixo para cima, né? Há também aqui o relato do Phil de outros heróis que começam a aparecer, tipo o Anjo, outros heróis contemporâneos que não tinham superpoderes, mas eram homens misteriosos, como chamavam na época, ou Vingadores Mascarados, coisas assim. Aqui aquele combate clássico do Namor contra o Tocha Humana, que acarretou na inundação, né, depois, né, de Nova York, e isso é retratado. São raras as cenas como essa, que você vê eles bem próximos. Geralmente você vê eles de baixo para cima, né? Uma cena, olha só que interessante isso aqui. É como realmente a visão de um fotógrafo olhando de longe um combate e o Tocha caindo lá de cima depois de ter as chamas apagadas pelo Namor. Eles usam recurso também da mídia, televisão, estão transmitindo aquelas imagens. Olha, e o texto é muito bom, hein? Eu reli as duas de uma tacada só, as duas primeiras, para a gente fazer esse vídeo. É muito legal. É um texto seco, não floreia muito. E essa sensação de maravilhado, né, de impotência também que ele tem diante dessas criaturas. Aqui, mais uma cena do Tocha. Essa primeira edição é praticamente ao redor do Tocha e do Namor, né? As consequências das ações dele. Aqui é o Phil que tinha pedido a mulher em casamento, e ele se sente tão impotente diante da grandeza do poder daquelas criaturas que ele decide adiar o casamento, que ele não se sente capaz de proteger alguém ou colocar filhos no mundo onde existam criaturas como o Tocha Humana e o Namor. Até o aparecimento aí de um que é diferente para ele, que vai trazer uma nova vibe, que é o Capitão América, que é o cara que é bom, né, que está do lado do homem comum, e isso muda um pouquinho o foco daquele estranhamento e daquele pavor para uma coisa de admiração, o Capitão América em ação. E olha que legal também
como os autores retratam o Capitão América, a primeira, vamos dizer assim, a aparição dele, ainda meio nas sombras, assim, você não vê direito. São fotos tiradas pelos próprios jornalistas, então a gente não tem ainda noção certa de quem é o Capitão América. Tem aqui assim, ó, a concepção artística do personagem, que é o desenho original do Jack Kirby. Então, cara, é uma minissérie que, se você não leu, eu vou estar tentando evitar aprofundar muito na história. Vamos comentar mais arte, narrativa, bastidores aqui. Olha que legal, o Popeye falando que o Capitão América merece um soco na boca. Aqui o jovem Nick Fury, né? Ainda com seu olho, não perdeu o olho na guerra. Muito legal. Aqui eles assistindo o Capitão América em ação, e aqui já tem o grupo Os Invasores, né? Os Invasores combatendo, que era coisa... Os Invasores, que é um grupo retcon, né? Que foi criado... Não foi criado na época da guerra, um retcon, mas que unia os heróis de então contra o eixo do mal, né? Japão, Itália e a Alemanha. E aqui o pessoal torcendo no cinema, muito legal. Aqui o Phil volta às boas com a namorada dele, né? E aí aqui, quando eles estão comemorando, né, celebrando um bom momento, de repente um alerta geral de tsunami para as pessoas fugirem. É aquela cena que eu comentei anteriormente da nova luta do Namor contra o Tocha Humana, onde o Namor simplesmente inunda, né, um tsunami gigantesco inunda Nova York. Olha essa cena. E olha o Tocha Humana pequenininho lá em cima, olha. Olha que é como se um de nós estivéssemos na janela de um prédio e uma coisa terrível dessa acontecesse. Essa seria a visão que a gente teria. Aí, como eu falei, raras cenas a gente tem close, né, dos personagens, dos combates. E aqui a consequência direta para o Phil, que é um pedaço do tijolo da onde o Tocha Humana bate lá na luta com o Namor, acaba pegando no olho dele, deixando ele cego de um olho. Então ele fica marcado verdadeiramente aqui pelas tais maravilhas, conforme ele chama. Mas isso não impede, ele recupera ali a coragem, e se casa, né, com o amor da vida dele, e vai trabalhar no front, ele vai fazer a cobertura da guerra. E nessa cobertura da guerra, ele faz essa cobertura aqui, os invasores chegando para tomar um castelo nazista. Tá todo mundo lá, o Bucky, o Capitão, Namor, o Visão original, né? Todo mundo. Tocha. Muito legal. Aí acaba aqui a primeira parte. Vamos ver já a segunda parte de Marvels. Bom, essa é a segunda parte de Marvels. Se na primeira parte a gente viu algo que vai em torno da década de 40 até o final, meados da década de 40, né? Aqui a gente já começa nos anos 60. E você vai ter a pegada toda aqui essa é uma edição voltada mais para os mutantes e para o Quarteto Fantástico, né? São o pano de fundo. Novamente aqui a capinha de acetato. E aí a imagem do anjo levando uma menininha no colo. Essa menininha é importante para a trama, tá? Bom, esse segundo capítulo se chama Monstros, né? Detalhes que as letras foram feitas pela minha amiga Lilian Mitsunaga, feitas à mão, belíssimas, trabalho de letrista que antigamente era tudo manual. Muito bem, aqui já o Phil já está um pouco mais experiente, já está trabalhando, né, como já um jornalista antigo, fotojornalista antigo, já é calejado, e as maravilhas se espalharam pelo mundo, né? Tem muito mais heróis. E aqui é a volta do Capitão América, olha só que legal, o Capitão América aqui na Segunda Guerra Mundial termina congelado, aqui é quando os Vingadores o encontram, né? E ele começa novamente seu combate ao crime, aqui já nos tempos modernos, junto aos Vingadores. E aqui que eu estou falando novamente, vou ressaltar esse aspecto de como eles são maiores do que a gente. Todos os personagens olhando para cima, o Capitão América acima de todo mundo, os vilões também, ó, o Homem de Ferro visto bem pequenininho lá em cima, voando. E as pessoas ficam, olha, o Homem de Ferro, e é um vislumbre, é uma coisa muito rápida. Aqui a gente vai ter flashes dos Vingadores em ação, né? Pequenas pedacinhos de aventuras que a gente viu nos quadrinhos aqui, vistas sob o olhar mais realista. E a gente não pode deixar de notar, alguns personagens ficam até meio bobos, né? A roupa do Thor, por exemplo, não funciona, essa roupa aqui na vida real, fica meio esquisito, né?
E ao passo que outras não, ficam bem legais. Olha essa tomada aqui do gigante dando um passo acima das pessoas. Sensacional, né? Fabuloso. E aqui o Phil decide que vai fazer um livro chamado Marvels. Então, assim, ele decide fazer a revista que a gente está lendo, na verdade. Né? Ele vai pegar as fotos todas que ele coletou durante a vida toda e fazer um livro sobre essas maravilhas. Né? Ele leva essa proposta para o editor do jornal, o cara da editora, né? O cara aceita. E aí a gente vê, por exemplo, o Tocha fazendo o sinal de perigo lá longe da cidade. E ele aproveita para tirar foto. Coisas legais, por exemplo, a Janet se torna uma influenciadora da época, né? As roupas vendendo aqui no shopping da época, inspirados no visual da Vespa. Olha que legal. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais pesada. Ele está lá feliz com essas novidades coloridas, heróis coloridos, e aí começa aqui tipo um ataque de população a alguém que está no beco, e a gente vai ver quem está no beco são os X-Men. E aí o visual que eles imprimem, esse visual preto com vermelho, graças aqui ao visor do Ciclope, é essa coisa de monstro, né? Essa visão que as pessoas têm, que eles não são heróis, eles são monstros. E aí a edição vai girar em torno desse preconceito que inclusive o próprio Phil tem. Ele acaba tirando uma pedra na cabeça do Homem de Gelo e fica assim, bem sem saber por que ele fez isso, né? Por que eu fiz isso? E aí o Ciclope fala, no momento fala lá, eles vão reagir, o X-Men e o Ciclope falando, não, eles não valem nada, eles não valem isso, eles não valem a gente, né, perder a nossa razão. E aí continua aqui a vida dele em casa, né? Ele já tem 2 filhas, já é casado, uma vida feliz, mas ainda está bolado com aquela situação que aconteceu, daquele preconceito, né? Ele revelando as fotos lá do dia, o lado positivo, que seria o Quarteto Fantástico, e o lado negro, o lado pesado, que seriam os mutantes, e esse preconceito que as pessoas têm contra o que é diferente deles, né? Na redação, o Phil volta para levar as fotos, né? E aí ele recebe a outra missão, seria que cobrir a inauguração de uma exposição da Alicia Masters, né? E aí ele fala assim, vai lá, porque o quarteto pode estar lá, você consegue fotos dele. Aqui está o Sul, Reed Sul, o Johnny, algumas estátuas que a Alicia fez, e ele vai lá, né, para cobrir o Tony Stark está lá. Olha a cara do Tony. Muito bom, né? O Coisa, as pessoas assim, olhando meio enviesado pro Coisa, mas ao tempo inteiro comentando que os mutantes são piores. O Coisa ainda a gente atura, né? Mutantes devem morrer. E esse clima pesado na cidade. Enquanto isso, tá rolando o papo do casamento do Quarteto Fantástico. Nessa cena aqui, as filhas do Phil estão cochichando sobre um cachorro que teriam encontrado. Ele acha engraçado, não dá muita importância. O quarteto, então, anuncia o casamento e aquilo vira uma febre, né? Quase como os Beatles, né? O casal da época, da moda. Eles aparecem em capa de revista, são amados, são idolatrados, enquanto isso os mutantes sempre desse lado negativo. Temos aqui também a vista de cima, como se alguém estivesse tirando uma foto da apresentação dos Novos Vingadores, e pequenos flashes de coisas que aconteceram nos quadrinhos são mostrados aqui. Olha essa foto interessante aqui do Demolidor combatendo o Metaloid, ó, a vista de baixo para cima. A gente vê a cena a partir do ponto de vista da câmera. Bom, aí o Phil tá voltando, né, para casa depois de um dia de trabalho, e aí o tal cachorro que ele achou que as filhas tinham encontrado era uma mutante, que eles acolheram a menininha que tinha fugido de uma casa onde o pai era alcoólatra, a mãe chorava muito, dizia que a culpa deles estarem assim era da menina. Ela foge, coitada. E foge, e aí o Phil se sente, ele faz uma coligação entre o olhar dessa menina e a liberação de Auschwitz, as pessoas sendo liberadas lá dos campos de concentração, o olhar, achei isso bem interessante. E aquilo faz cada vez pior para ele, né? Ele se sente cada vez mais mal com aquela situação, né? E tenta descobrir o que ele pode fazer, como que ele pode ajudar essa menina. Ele não pode ficar com ela ali, está com medo pela família também, o que podem fazer se descobrirem que ele tem uma mutante em casa. Bom, aí a gente vai ter o casamento da Sue e do Reed, essa cena aqui do casamento. Tem algumas personalidades aqui, os Beatles estão aqui, por exemplo, tem o Paul,
tem o John, tem o Ringo que tá aqui. Então os Beatles estão espalhados aqui, o Ringo e o George Harrison estão aqui. E aí tem artistas da época, né? E alguns super-heróis também estão lá. Ele vai comemorar, é um evento social o casamento do Quarteto Fantástico, todo mundo se junta para comemorar, tomar uma do bar. Aí até que eles estão no bar, tá tendo uma entrevista na televisão com o professor Xavier e o Bolivar Trask, que é o criador dos Sentinelas, né? E aí ele diz que os Sentinelas vão apreender o professor X, só que o negócio dá ruim, ele começa a atacar também o próprio criador, o Bolivar. E aí, cara, começa isso aí, acaba desencadeando numa grande revolta popular. As pessoas começam a se atacar por nada, né? Pura revolta, o ódio pelo ódio ali. E ele mesmo, o Phil, fica preocupado com aquilo, faz os flashes que tem que fazer daquela coisa horrorosa e acaba lembrando, tem que voltar para casa, porque isso pode ter chegado até a casa dele, né? A confusão acaba quando os sentinelas sobrevoam a cidade, iluminando tudo, as pessoas vendo ali que o horror que eles estão envolvidos. O Phil volta para casa e aí a menininha fugiu, deixa um bilhete agradecendo, mas que sentia que podia estar deixando eles em perigo, e ela resolve fugir. E ele fica com essa cara assim totalmente perplexo, assim, se sentindo também um pouco culpado, né? No final a filha pergunta: pai, você acha que ela vai ficar bem? E ele não sabe dizer. Espero que sim, é a resposta. Esse é o livro mais pesado, né? E aí, o que eu falei para vocês da capa é que na capa a gente vê o anjo salvando a menininha. Então, ela ficou bem, ficou tudo bem com ela. Por hoje a gente vai terminar por aqui. Na semana que vem a gente vê o resto da história. Curtiram? Querem ler essa história? Pô, tá aí, corre lá, compra pra vocês aí. Isso aí é muito legal ter acessível pra você poder reler de vez em quando. É tipo Watchmen, eu acho muito bom. Eu coloco assim, é um quadrinho essencial, sabe? Aquele quadrinho, pô, que quadrinho legal, né? Que dá vontade de você ir lá e produzir também, né? Sabe? Aquele comichão na mão de você desenhar e escrever e criar alguma coisa. Eu coloco Marvels nesse patamar de clássico dos quadrinhos. Eu coloco, sem sombra de dúvida, tamo junto aí pra quem é o Team Marvel tem clássicos, porque esse realmente é um clássico. Semana que vem a gente vai ver o finalzinho dessa história, são mais 2 fascículos e terminamos, tá? Eu quis dividir assim para não ficar muito longo, então no domingo que vem no Museu dos Quadrinhos, já sabe, é Marvels. Mas lá pra frente, outra semana eu vou trazer aqui a minissérie do Pantera Negra pela editora Globo. O Pantera é um personagem que eu acho muito legal, sempre gostei, tô até com vontade de revisitar as histórias dele publicadas lá na Super Aventuras Marvel, que também tem uma sequência de histórias logo no comecinho da revista, que é bem legal, saía na revista Jungle Fever, Jungle Action, uma coisa assim, que tá lá no Super Aventuras Marvel. E aí vocês comentam, querem ver o Pantera Negra raiz, roots? Então a gente vai ver aqui, só vocês comentarem. E aí, polêmica, edição de colecionador, polêmica, Ratinho, eu trouxe, eu não podia deixar de fora. Eu sei que tem gente que odeia, tem gente que ama, mas ele faz parte, o Rob Liefeld foi um cara que lançou a editora Image Comics com muitos outros, né? Aquela galera que saiu da Marvel e lançou a Image Comics. Ele lançou o Youngblood, foi o título que mais vendeu na época. Isso vendeu igual água, o pessoal comprava igual água. E na época que ele estava na Marvel, ele vendia muito, então foi um autor importante, apesar dos pesares de todo o debate que tem aí em torno da qualidade artística dos desenhos do Rob Liefeld. Tá aqui, a gente vai comentar a primeira edição de Youngblood no edição de colecionador. Como vocês sabem, eu já estou fazendo há algum tempo a comemoração dos 30 anos da editora. Eles completam 30 anos ano que vem. Então comecei a pegar todas as número 1 que foram lançadas aqui no Brasil, que deram start a essa editora, e agora chegou a hora do nosso querido Rob Liefeld e seu Youngblood, isso na sexta-feira que vem. Lembrando para vocês que eu estou todo dia lá no Instagram. Lá no Instagram é todo dia conversando sobre desenho, sobre quadrinhos, respondendo mensagens de vocês. Basta dar um pulinho aqui na descrição do vídeo, tem um link para você chegar lá no meu perfil. Me acompanha por lá, e lá eu estou todo dia. Se tiver qualquer dúvida sobre o curso de desenho, sobre, enfim, quadrinhos, sobre material de desenho, se eu puder ajudar vai ser um prazer. Lá estou todo dia. A gente volta então semana que vem aqui no canal. Todos os dias a gente se vê lá no Instagram, beleza? Espero que vocês estejam bem aí, bem de saúde, se cuidem, por favor, mantenham o distanciamento, usem máscara, vacinem-se assim que for possível. Já tomei a minha primeira dose, tô torcendo para chegar logo a segunda. E logo, se Deus quiser, a gente vai sair dessa. Valeu, gente? Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.